O que é ser homem para você? Já pensou nisso alguma vez? O que eu vejo no meu cotidiano, no dia a dia, é um conceito de homem formatado a partir de determinados aspectos emocionais. O homem não pode chorar, não pode ter medo, ele não pode demonstrar fragilidade, tem que tomar a frente das coisas. O homem tem que ter a vida sexual ativa, andar com outros machos. Ele tem que isso, tem que aquilo, ele tem que. Historicamente, homens e mulheres são julgados de maneiras diferentes. Espera-se um comportamento específico para os homens e um específico para as mulheres. E até algumas ações, elas só são permitidas dependendo do gênero atribuído ao indivíduo. Por exemplo, para trabalhar fora, vão os homens. Para cuidar da casa e das crianças, ficam as mulheres porque é o dever delas. Dever delas. Os meninos, eles são criados para serem machos de verdade. E, em muitos casos, têm extirpado tudo o que remete à feminilidade, desde bonecas até o choro. As meninas, por outro lado, elas são criadas para serem boas esposas, no intuito de lavar, passar e cozinhar para os seus futuros maridos. Quem aqui não já ouviu a clássica frase, menino não chora? Ou, por vezes, você vai ficar aí chorando que nem uma menina? A gente faz com que os meninos engulam as suas lágrimas. E ambos os gêneros crescem com duas ideias erradas. A primeira, de que os meninos não devem ter fragilidade. E a segunda, que toda menina é frágil por natureza. E também tem os brinquedos. Se uma menina está brincando com um carrinho ou jogando bola, pode até passar despercebido. Se bem que a sociedade prefere vê-la com um plástico cor-de-rosa. E o menino com uma boneca? O menino que queria brincar de ser pai de uma boneca será motivo de preocupação. Avançando um pouco no tempo, enquanto os meninos se estruturam como jovens adultos, começa-se a pensar no que escolherão como profissão. Enfermagem? Fisioterapia? Design ou pedagogia? Não. São exemplos de carreiras femininas. Os meninos serão logo empurrados para direitos, engenharia, administração, etc. Um conceito que une tudo o que falei até agora, que mostra todos esses sofrimentos sociais que o homem pode ter, é denominado masculinidade tóxica. E qual é o seu impacto? De acordo com algumas estatísticas do IBGE, os homens cometem mais suicídio. Os homens são maiores vítimas de violência urbana. Eles perdem os vínculos com os seus filhos, porque, na maioria das vezes, quem tem que ficar em casa cuidando é a mãe. E cuidam menos da saúde. Um exemplo disso é o câncer de próstata. Os nossos valores, eles são inevitavelmente construções sociais. E essas construções permeadas pelo machismo estão tão claras na sociedade que eu poderia fazer uma palestra aqui de meia hora e eu ainda teria exemplos para dar para vocês. Pensem um pouco sobre esse assunto. Vou dizer uma coisa bem interessante. Sabia que a gente, no nosso dia a dia, reafirma os valores machistas a partir de xingamentos? Com os xingamentos. Não? Vou dar um bom exemplo. Pense na palavra vagabundo para homens e vagabunda para mulheres. Se essa palavra é utilizada para os homens, significa dizer que eles são ociosos, que não gostam de trabalho. Mas agora apliquem ela para a mulher. Se essa palavra é aplicada para a mulher, tem relação direta com um comportamento sexual reprovável. E na escola? É diferente? Na verdade, não.
esses valores machistas, eles são muito presentes nas escolas. E afetam ambos os gêneros, colocando cada um em um padrão bem distinto. Vou dar um exemplo. Os meninos, eles falam menos sobre seus sentimentos e até deixam de praticar algumas aulas como a dança, por exemplo, com medo de que as pessoas os julguem. Uma maneira de preservar sua macheza, podemos dizer assim. Em alguns casos, eles também são empurrados para o futebol, por exemplo, para os esportes. No caso das meninas, nós temos a hipersexualização, que é onde, desde muito cedo, elas despertam o interesse de que os meninos olhem mais para elas. E, às vezes, elas são tão exigentes com isso que elas começam a desgostar de si mesmas. Uma vez eu estava na sala de aula e o professor tinha acabado de dar um assunto. E, em voz baixa, um colega meu me chamou. Ele pediu que eu explicasse o assunto para ele. E eu perguntei por que ele estava me perguntando aquilo, ao invés de perguntar ao professor. Ele disse em voz baixa e me pediu para falar baixo que ele não estava entendendo o assunto. A questão é, por que ele não perguntou para o professor? Por que ele não perguntou na frente de todos ali, enquanto o professor dava o assunto? Exatamente. Porque era na frente de todo mundo. E ele sentiu medo de que as pessoas o fossem julgar por ser uma pessoa inexperiente, o que é uma coisa normal. Então pensem, quantos e quantos alunos seus, educadores, não deixaram de aprender, seja em qualquer a matéria, seja português, matemática, história, geografia, ciências, qualquer que seja. Quantas e quantas vezes ele não deixou de aprender por medo de que as pessoas o julgassem? Mas não para por aí. Os professores também não ficam de fora desses padrões. Eles também são colocados nesses padrões e, por vezes, por seus próprios alunos. Uma vez eu estava conversando com o meu pai sobre o tempo, a época, em que ele estudava no Mário 7, colégio onde eu estudo hoje. E aí eu cheguei a uma pergunta. A pergunta que eu fiz a ele foi: pai, numa sala de aula, quem tinha mais moral? Eram os professores ou as professoras? Ele me respondeu, sem hesitar, os professores. Aí eu perguntei, por quê? Por que os professores? Ele disse, talvez fosse a voz mais grossa, a aparência mais robusta, traços masculinos. O que os meus pais presenciaram na escola, eu presencio hoje. E os meus filhos? Eles vão presenciar também? Eu vou ver essa história se repetir mais uma vez? Entendem o quão profundo e o quanto enraizado na escola é esse problema? Esse problema está. Comportamentos desnecessários e destrutivos que dizem que o masculino é maior que o feminino precisam ser revistos. O conceito de ser homem precisa ser levantado a partir de uma perspectiva mais positiva, mais humana. E eu compreendo. É um processo que precisa atravessar gerações, até que atinja uma certa perfeição, podemos dizer assim. Então, que nesse sentido, que haja um outro mundo. Um mundo onde os homens possam se expressar melhor, sem pôr em risco, seja o seu físico, o seu psicológico, a sua imagem. A pergunta que fica é, educadores e educadoras,
saindo daqui mais do que conscientes do que acontece nas escolas, de como o machismo pode prejudicar a aprendizagem dos seus alunos, o que vocês farão para se provocar? Como provocarão os seus alunos? E vocês, pais e familiares, como vocês educarão e acolherão seus jovens por um novo conceito de ser homem, inclusive dentro das escolas? Obrigada.